pastor Charles Rodrigues, uma palavra de fé. É hora de ouvirmos a Deus. Abra o seu coração. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Meus queridos e amigos irmãos, eu quero compartilhar a poderosa palavra de Deus com todos vocês, ouvintes da Rádio Litoral FM 98,5 e você que está me ouvindo através da internet. A distância não é uma barreira para o poder do Espírito Santo. Você que está através das redes sociais também, além de me ouvindo, me assistindo, nós estamos numa série de mensagens falando sobre o arrebatamento, o anticristo, a marca da besta, sobre o maravilhoso Espírito Santo. Estamos falando sobre o tempo do fim. Você acredita? Você acredita que nós estamos no final dos tempos? E que o princípio das dores, tudo aquilo que está escrito sobre o princípio das dores, mais de 90% já aconteceu? Nós estamos no tempo do fim. Filho contra pai, pai contra filho, isso já não é novidade, né? E os pais entregarem os filhos para serem mortos, perseguição contra a igreja. Veja que a igreja é perseguida no Oriente Médio, na África, há grupos que perseguem a igreja ao redor do mundo, né? Na Ásia. Nós temos liberdade de culto no nosso país, mas há a perseguição moderna em nosso país. Então, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Terremotos, fomes, epidemias, doenças terríveis que têm surgido no mundo. Nós realmente, gente, estamos no tempo do fim. E o amor se esfriará no coração de quase todos. É o que diz a palavra de Deus, o amor esfriará no coração de quase todos. E quando Jesus arrebatar a igreja, nós estamos prontos para o arrebatamento. A igreja de Jesus está com as suas lâmpadas cheias do azeite, do fogo do Espírito Santo. Estamos priorizando a nossa vida com Deus, ou estamos intertidos como nos tempos de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, cada um cuidava da sua própria vida, e de repente veio o dilúvio, e o pregador Noé passou mais de 100 anos avisando aquela gente, e eles zombavam e diziam: mas nunca choveu na terra, só cai orvalho, que chuva é essa que vai acabar conosco? E muitos dizem assim: sabe, Jesus não voltou até agora, ele não arrebatou a igreja, será que isso vai acontecer mesmo? Então, o inimigo da nossa alma trabalha para que você não creia nas profecias bíblicas. Olhe para Israel, é o termômetro do mundo, é o relógio do mundo. Tudo o que acontece em Israel afeta o mundo inteiro. Jesus, ele traz aqui uma mensagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, diz assim: quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram dele, querendo mostrar-lhe as construções do templo.
Porém, ele lhes disse: vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso aqui? Todos esses edifícios serão derrubados e não será deixada uma pedra em cima da outra. 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, houve um grande terremoto nessa região e esse templo caiu. Quando vai acontecer isso? Os discípulos perguntaram: Senhor, mas isso vai acontecer quando? Os discípulos mais tarde perguntaram a ele em particular. E Jesus se assentou e ele ficou no Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Os discípulos perguntando a Jesus. Então, no versículo 3, Evangelho de Mateus 24, 3. Quando vai acontecer isso, mestre? Perguntaram-lhe os discípulos. Mais tarde, quando ele se assentou nas costas do Monte das Oliveiras, que acontecimento marcarão a sua volta e o fim dos tempos? Jesus então respondeu: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Repare, eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se lamentarão uns contra os outros. Haverá fome, repare, e terremoto em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Isso será o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Sabe, gente, Jesus está falando algo muito forte aqui. Quando você é perseguido no setor do trabalho, por isso que tem gente que não assume Jesus publicamente. Quando você é perseguido, existe um crente chamado o crente James Bond, não é? Ele trabalha disfarçado, é o 007, ninguém sabe que ele é cristão, no trabalho, na rua, no condomínio, que ele tem vergonha, ele não assume Jesus publicamente. Mas Jesus está dizendo aqui, sabe, Jesus disse algo: aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também. Aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo diante de meu Pai. Ou seja, vai perder a salvação. Porque a maior característica de que você tem a chamada de Deus na sua vida é a perseguição. É o ódio do sistema do mundo, e quem vive segundo o sistema do mundo vai perseguir você por causa da sua fé, das suas atitudes, porque você não vai viver na mentira, no adultério, na prostituição, na fornicação. Você não vai defraudar ninguém, não vai pagar mal com mal, e isso incomoda Satanás e seus demônios. Isso incomoda o sistema natural deste mundo que jaz no maligno. Então, Jesus disse: olha, gente, vai ter muitas guerras, é necessário acontecer. Já tivemos 2 guerras a nível mundial, vamos ter a guerra de Gog e Magog, que será a 3ª guerra mundial, como diz em Ezequiel 37, 38 e 39. E quando esta guerra mundial estourar, vai aparecer o anticristo, e vai começar então o período, vai sair do princípio das dores, e vamos entrar na grande tribulação. E a palavra arrebatamento significa resgate, a igreja será resgatada. Se Jesus voltar para você agora, você assumiu Jesus publicamente,
A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Você crê e você assume Jesus na sua vida, publicamente você o assume. Agora você será perseguido. Você ama Jesus o suficiente para ser odiado até mesmo pelo mundo inteiro, mas não porque você fez coisas erradas, mas por causa do nome de Jesus Cristo, do amor, porque você assumiu esse relacionamento. Sabe, a vida com Deus é baseada não numa vida religiosa, mas num relacionamento. Relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que cuida de nós, que é o nosso ajudador, o nosso guia, o nosso professor neste mundo. E Jesus disse assim, olha, vai haver terremotos em vários lugares, as nações irão, sabe, entrar em conflito umas contra as outras, e haverá terremotos em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Porque depois do arrebatamento, quem ficar aqui, gente, vai sofrer muito. E quem perder a salvação, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, que o próprio inferno será lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21 em diante, versículo 9 em diante, diz: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos adúlteros, a todos os mentirosos, aos idólatras, a parte que cabe a eles, a recompensa deles é o lago de fogo. Quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, no som da última trombeta, será lançado no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre. Meus amados, aí é a segunda morte, não tem mais jeito. Quando a igreja for arrebatada, quem ficar aqui e aceitar a marca da besta, sabe, aceitar ser chipado para ganhar uma recompensa, para ganhar um benefício mundial chamado crédito pessoal, vai perder a salvação para sempre. Por isso é muito importante você estar num relacionamento sério com Jesus agora, porque se você fechar os seus olhos, não abrir mais, você estará no reino dos céus. E se você, sabe, se Jesus toca a última trombeta agora, ordena o anjo, nós vamos, num instante, um piscar de olhos para o reino dos céus, ao encontro do Senhor nos ares. Isso é muito sério. Você acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Então Jesus está dizendo aqui, sabe, depois de tudo isso, no futuro vai acontecer coisas. Jesus dizendo há 2020 anos atrás, horrores futuros. Então vocês serão perseguidos e condenados à morte. E muitos cristãos hoje, na África, na Índia, na Ásia, estão sendo condenados à morte e perseguidos e odiados no mundo todo por minha causa, Jesus disse. Somente com a presença do Espírito Santo podemos suportar tal rejeição e ódio. Muitos de vocês vão me abandonar, vão abandonar a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. E o que tem hoje de crente papa de aveia, o que tem de pessoas hoje magoadas umas com as outras, sabe? Seja o cristão, seja qual for a religião, as pessoas estão assim. E isso tem trazido conflitos na alma, depressão, tristeza, vazio existencial. Vocês serão odiados, perseguidos. Veja que coisa. E muitos de vocês vão abandonar a fé. Vão abandonar a fé. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos.
falsos profetas com falsas profecias, como diz em Ezequiel 13. Esses profetas tiveram falsos sonhos, falsas visões, eu não os enviei. E muitos dizem, assim diz o Senhor, sendo tal que eu não falei. E o que tem acontecido é que tem aparecido falsos cristos e falsos profetas, têm se multiplicado a cada dia. Existem verdadeiros profetas, mas existem muitos falsos profetas. E como você vai conhecê-los? A palavra de um verdadeiro profeta não falha e não cai no chão. E diz assim: o pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Você percebeu hoje que é natural para muitos viverem na sensualidade, é natural para muitos viverem na prática de qualquer tipo de pecado, seja fornicação, adultério, seja o que for. Sabe, quando você fala sobre o pecado, parece que você está ofendendo as pessoas. Não se pode falar sobre o pecado dentro de uma igreja, parece que você está ofendendo as pessoas. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, a palavra de Deus pura, as pessoas vão sentir como se fosse coceira nos ouvidos, elas não vão querer ouvir, vai incomodá-las. Porque o Espírito Santo está chamando, sabe, os seus para juntar o número, para completar o número dos gentios que serão salvos, para que haja o arrebatamento. Então, o Espírito de Deus está trabalhando, lhe chamando. Muita gente já está começando, por nada, aparentemente, a olhar para a sua vida e começar a odiar o pecado e tudo aquilo que Deus odeia. Isso não é normal, é a ação do Espírito Santo. Você diz, mas pastor, por que eu não estou conseguindo mais viver aquela vida que eu vivia de pecado? O Espírito Santo está trabalhando em você. Isso está incomodando você, está afligindo você. É o Espírito Santo. Não é a religião, não é a palavra da religião, é o agir de Deus, é aquele que teve misericórdia de você, está te chamando de volta. Filho pródigo, volte. Há muitos filhos pródigos dentro das igrejas e o Espírito Santo está nos chamando de volta. Quantos de nós caímos, pecamos? Mas Deus, Ele tem um plano que o homem não pode alterar. Sabe, o plano de Deus e o plano de Deus para a sua vida é maior do que você. Apenas aceite. Ele não vai te obrigar. Se renda a Ele. Se renda ao Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Veja que coisa interessante. O amor de muitos irão esfriar, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Sabe, não deixe ninguém lhe tirar da presença do Espírito Santo. Não deixe o seu marido, seus netos, seus filhos, seu dinheiro, sua posição, status. Não deixe ninguém tirar você da presença de Jesus, o namorado, a noiva, a sogra. Não deixe ninguém. Se apegue a Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Faça dele o seu tesouro de grande valor. Então, aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações ouçam e depois virá o fim. Hoje, os missionários que não entram em alguns países, que ainda as portas se encontram fechadas para que o missionário fisicamente chegue até ali. Então, Deus ele preparou outros meios, como a internet, por exemplo. As pessoas estão ouvindo pregações traduzidas no mundo inteiro. É uma ferramenta de evangelismo a nível global. Vamos lá, a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que o leitor entenda
Então aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem entrar em casa, nem mesmo para pegar alguma coisa antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar a casa para apanhar a sua roupa, seu manto. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá. Então, o Senhor Jesus está falando da visão de Daniel, capítulo 12. Jesus está falando sobre a construção do terceiro templo de Salomão, lá em Israel. E o anticristo vai fazer um tratado de 7 anos que será quebrado em 3 anos e meio. E quando ele quebrar o tratado, esse tratado será quebrado porque o anticristo vai entrar no lugar santo e vai blasfemar contra Deus e vai se autodeclarar um Deus. E aí os sacerdotes de Israel vão expulsá-los de lá. E o mundo vai se revoltar contra Israel. O mundo vai perseguir Israel. Você perceba hoje que a mídia escrita, falada, televisiva, sabe, trabalha para que as pessoas odeiem Israel. Então o mundo vai se levantar contra Israel. Vai haver uma perseguição muito grande, muita gente vai morrer. Vai haver uma guerra. Essa guerra vai desencadear então um arrebatamento. Essa guerra é chamada Guerra de Gog e Magog, Ezequiel 37, 38 e 39. E aí virá um arrebatamento. Imagina aquela mãe que está amamentando, a criança não tem pecado, vai desaparecer. As grávidas, a barriga vai murchar na hora. E vai haver catástrofes no mundo inteiro, acidentes, porque os cristãos serão assunto aos céus, irão desaparecer. Assim como Jesus subiu vivo, Enoque, Elias. Quem estiver vivo nesse tempo, que eu acredito que está muito perto, não passa dessa geração, vai acontecer o arrebatamento. Então diz assim, ó, olha que coisa interessante. Ai das mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando seus filhos naqueles dias. E diz assim no versículo 22, de fato, se aqueles dias não fossem abreviados, a humanidade inteira se perderia. Porém, eles serão abreviados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhe disser, o Messias chegou em tal lugar, ele apareceu aqui ou ali, naquele lugar, mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Claro, nessa época aqui, já é uma outra fase. A igreja terá sido arrebatada. A igreja terá sido arrebatada. E o que é que eles vão dizer? Foram extraterrestres que levaram esse povo todo. O mundo estará num grande conflito nuclear, na Terceira Guerra Mundial, e a igreja será arrebatada. Seja no começo ou no meio desse grande conflito, que a palavra arrebatamento é resgate. E aí as pessoas estarão com tanta coisa e tanta preocupação e medo, e o mundo inteiro será danificado. Então vai aparecer aqueles que ficaram sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai subir com a igreja. Então, outro nível de falsos profetas vão surgir. E pessoas possuídas por entidades malignas vão fazer sinais e prodígios e maravilhas para provar que são pessoas sérias. E vão dizer, olha, aquele homem ali, o anticristo, aquele homem é o Cristo.
Não, não é esse, é aquele, ou é aquele outro. Não acreditem. Quem ficar aqui e que conhece a palavra, se você se deixar ser chipado, que vão colocar a marca da besta nas pessoas. E nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade, tá certo? Mas lembre-se, versículo, repare, para encerrar, no versículo 26, capítulo 24 de Mateus, versículo 26, portanto, se alguém lhe disser, o Messias voltou e está no deserto, não se dê o trabalho de ir ver, ou que ele está em certo lugar, não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha no céu, de leste a oeste, assim será a vinda do Filho de Deus. E onde estiver o cadáver, ali os abutres ou os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol vai ser danificado, vai escurecer, a lua ficará negra, as estrelas cairão do céu e as forças que sustentam a terra serão abaladas, e aí vai aparecer a segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar depois do casamento com a igreja. E nós vamos falar sobre isso no nosso próximo programa, tá certo? Vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, será o tema do nosso próximo programa. Hoje falamos sobre final dos tempos e princípio das dores. Que Deus abençoe a todos poderosamente, sabe? Compartilha, marca pessoas que você ama. Vamos avisar a todos, Jesus vai levar a igreja. Estamos às portas do arrebatamento. Deus abençoe. Emmanuel, Deus conosco.